Estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica. Hoje Neemias capítulo 5, não está fácil, né? A reconstrução dos muros de Jerusalém, a volta, a adoração a Deus. Há muita resistência. E essa resistência é natural acontecer na vida daqueles que decidem entregar a vida ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus falou uma coisa que nos faz entender bem por que a gente encontra essa resistência no mundo. Ele falou assim que quando nós somos amigos do mundo, somos inimigos de Deus. No entanto, quando entregamos a nossa vida a Jesus, nós então somos amigos de Deus, mas inimigos do mundo. Nós passamos a ser inimigos daqueles que estão do lado de fora da casa de Deus ou do reino de Deus, porque eles vão nos perseguir. Então, é natural que essas coisas aconteçam, mas vamos nos manter firmes. Temos que estar sempre fortalecendo nossa fé em Deus. Vamos pedir a direção? Meu Deus, o mundo o rejeitou, o mundo o odiou, e assim também odeia a nós. Mas graças eu te dou por tudo isso e entrego a ti essa meditação, porque ela nos traz força, vida e nos dá a direção certa para que possamos seguir nessa caminhada. Fala, meu Deus, por intermédio desse texto de Neemias, venha falar conosco, venha abrir o nosso entendimento, porque precisamos ouvir a tua voz. Graças a Deus. Então, vamos meditar Neemias capítulo 5. Se você tem gostado do conteúdo, dê o seu gosto, partilhe esse vídeo com alguém e põe nos comentários que Deus falar consigo. Versículo 1. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia quem dizia: nossos filhos e nossas filhas somos muitos, então tomemos trigo para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos para tomarmos trigo nesta fome. Também havia quem dizia: tomamos emprestado dinheiro até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e nossos filhos como seus filhos, e eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos. E até algumas de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder de nossas mãos, e outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. O comentário diz assim: grande clamor. Além das lutas externas com os inimigos, Neemias travava também graves problemas internos. Os judeus já viviam grandes dificuldades financeiras e agora que todos estavam envolvidos na reconstrução dos muros, a crise agravou. Essa situação veio à tona porque muitos tomaram empréstimos com juros exorbitantes para conseguir comprar seu alimento e outros para pagar os impostos do rei. Havia ainda famílias que viviam em situação de miséria e fome tão severa que seus filhos estavam sendo vendidos como escravos entre o próprio povo. Os ricos então se aproveitaram dessa situação e espoliavam os pobres. Vivemos essa mesma crise hoje, uma vez que o lucro e as vantagens pessoais estão acima do caráter e dos valores morais e espirituais como respeito, honestidade e justiça. E essa é a cena, o cenário que nós vemos quando há guerra. A guerra gera fome. E a guerra e a fome gera polos extremos. Quem é rico, por vezes, se torna ainda mais rico, e aqueles que se sustentavam vão começar a ficar sem conseguir o sustento básico da vida. Assim, a crise, quando ela acontece, ela separa ainda mais os polos, ela faz muito mais diferenças. Então, os ricos aproveitam essas alturas para tirar vantagens. E a gente viu isso muito claro, principalmente aqui na Europa. Quando veio a guerra, muitos se aproveitaram para aumentar o preço das mercadorias, das coisas, e com a desculpa de que havia guerra. Mas é perfeita mentira, e a prova disso é que quando chega os lucros, as empresas que, em comparação a anos anteriores, lucraram de uma forma absurda. E aí você fica, não entendi. Se eles lucraram, então por que eles aumentaram? Eles aumentaram para tirar vantagem mesmo.
Então as pessoas que não têm de onde tirar vão ficando cada vez mais escassos, com menos condições de se alimentarem do básico. Infelizmente é o mundo que nós vivemos. No 6. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me indignei e considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhes: sois usuários cada um para com o seu irmão. E convoquei contra eles uma grande assembleia e disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às nações segundo nossas posses. E vós outras vezes venderíeis os vossos irmãos ou vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não andaríeis no temor do nosso Deus por causa do opróbrio das nações, os nossos inimigos? O comentário diz assim: muito me indignei. Neemias reage contra as injustiças entre o povo. Aquele sistema comercial estava corrompido, por isso ele repreendeu os magistrados e os ricos, chamando-os de usuários. Isto é, aqueles homens estavam se aproveitando dos momentos de aflição e desespero das pessoas para se beneficiar. O Altíssimo não proibia a prática do empréstimo, mas quando era feito entre os judeus, não deveria ter a cobrança de juros. Aos gentios que fizessem empréstimo, a cobrança era permitida desde que não houvesse juros abusivos. No entanto, na falta de temor a Deus, os ricos perderam também o respeito pelo seu próprio povo. Eles ignoravam o fato de que aquelas pessoas já haviam sido tão oprimidas no exílio e agora estavam sendo novamente exploradas, mas desta vez pela ganância deles. E que situação que aquelas pessoas estavam chegando, né? Infelizmente, é a realidade daquelas pessoas que ainda não nasceram de Deus e tudo que elas trabalham, tudo que elas querem está inserido neste mundo. 10. Também eu, meus irmãos, e meus servos, a juros lhe temos emprestado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras e as suas vinhas, e os seus olivais e as suas casas, como também a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite que vós exigis deles. Então disseram: restituí-lhe-emos e nada procuraremos deles, faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Também sacudi as minhas vestes e disse: assim sacuda Deus todo homem da sua casa e do seu trabalho que não confirmar estas palavras, e assim seja sacudido e vazio. E toda a congregação disse amém. E louvaram ao Senhor, e o povo fez conforme esta palavra. O comentário do 13: assim sacuda Deus. A coragem de Neemias provinha da sua fé no Altíssimo. Por isso ele não praticava nem aceitava a corrupção. Em momento algum ele tirou proveito do seu cargo. Neemias levou os nobres a se comprometerem com a honestidade e a fidelidade espiritual, de forma que se lembrassem de que estariam sob maldições se retrocedessem no seu juramento. No 14, também desde o dia em que me chamou que eu fosse seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 32 do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos pão do governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e tomaram-lhe o pão e vinho. E além disso, 40 ciclos de prata, como também os seus servos dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz por causa do temor de Deus. Como também na obra deste muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus servos se ajuntaram ali à obra. Também dos judeus e dos magistrados, 150 homens, e os que vinham a nós dentre as nações que estão ao redor de nós se punham à minha mesa. E o que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também aves se me preparavam, e de 10 em 10 dias. Muito vinho de todas as espécies. Nem por isso exigi o pão do governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Comentário:
Os governadores anteriores obtinham benefícios ilegais do cargo e afligiam o povo. Mas Neemias, por ser temente ao Altíssimo, foi um exemplo de líder. Ele ousou crer na possibilidade de uma nova nação, em todos os sentidos. Buscou mudanças profundas no aspecto espiritual, estrutural e social. Seu caráter era íntegro como copeiro e permaneceu assim como governador. Tinha compaixão pelas pessoas e as tratava com justiça. Ele abriu sua casa, dando oportunidade a todos para que comessem de sua comida. Além disso, pagou as despesas com as suas próprias economias. Há quem diga que o poder corrompe os bons, mas a vida de Neemias prova o contrário. Ele teve liberdade, autoridade e poder, mas nunca se aproveitou disso. Na realidade, essas vantagens apenas facilitam que se aflore a raiz má que já está dentro de algumas pessoas. No reino de Deus, o maior serve o menor e nunca se considera superior aos outros. Ao contrário, busca maneiras de ajudá-los ainda mais. Filipenses 2, 3-7. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. As lutas seriam grandes, mas a vitória é certa quando estamos com Deus. Neemias capítulo 6. Sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gésem, o árabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gésem mandaram dizer-me: vem, congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono, porém intentavam fazer-me o mal. O comentário diz assim: tentavam fazer-me o mal. Sambalate, Tobias e Gésem arquitetaram um plano para tirar a vida de Neemias. O convite feito para que ele se deslocasse para a distante e hostil vale de Ono, no norte de Jerusalém, era uma estratégia para afastá-lo do seu propósito. Mas o discernimento, o foco e o desejo em terminar a obra o protegeram dos adversários. Não devemos ignorar nem por um dia que temos inimigos à nossa espreita, a saber, o diabo e seus demônios. Aqueles que deixam de vigiar acabam caindo em suas ciladas. Também podemos considerar que os desejos da carne são inimigos do ser humano, pois tendem a contrariar tudo que é espiritual. Jamais devemos nos distrair, tirar férias da fé ou sair debaixo do propósito do Altíssimo para a nossa vida. Lá em Pedro diz que o nosso inimigo, Satanás, ele anda ao nosso derredor. Uma vez que ele não pode entrar em nós, mas ele está ao nosso derredor. Quer dizer, ele nunca desistiu de nós. E também a Bíblia nos fala que nós devemos fugir da aparência do mal. E com relação ao diabo, devemos resisti-lo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós significa obedecer a Deus e fazer a vontade de Deus. E é isso que faz a diferença. Então, olha só o que Neemias fez, né? Eles vendo que o propósito de Deus não poderia ser impedido, então agora eles querem matar o líder, né? Porque matando Neemias, o povo iria se dispersar e iria acabar. O diabo é assim, ele quer impedir, por exemplo, você decide entregar-se para Jesus e começa a ir para a igreja fielmente. O diabo vai criar uma situação para você parar. 3. E enviei-lhes mensageiros a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. E do mesmo modo enviaram a mim 4 vezes, e da mesma forma lhe respondi. Então Sambalate, ainda pela 5ª vez, me enviou seu servo com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: entre os gentios se ouviu, Agasmu diz, tu e os judeus intentais rebelar-vos, então edificas o muro
e tu te farás reis deles segundo estas palavras. Quer dizer, eles estão tentando criar uma situação ou colocar palavras na boca de Neemias para criar uma confusão e gerar um problema. 7. E que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo, este é rei em Judá, de modo que o rei o ouvirá, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Porém, eu mandei dizer-lhe, de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Mas tu, do teu coração, o inventas. O comentário diz assim, carta aberta. Depois dos inimigos terem usado várias armas com astúcia e sutileza, sem alcançar seus objetivos, resolveram declarar abertamente sua oposição. Eles manifestaram seu ódio publicamente, difamando Neemias e atacando sua reputação. Na carta havia acusações de rebelião e outras mentiras. Eles queriam contaminar as pessoas dizendo que Neemias reconstruía os muros somente com a intenção de ser rei em Judá. Os supositores ousaram dizer ainda que o líder havia subornado os profetas a fim de prepararem favoravelmente a seu respeito. O propósito deles era fazer com que a liderança de Israel ficasse vulnerável e desacreditada perante o povo e as autoridades persas. A intenção do mal é justamente essa, desacreditar a pessoa perante os outros, mas aquele a quem Deus escolheu é impossível. 9. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Comentário, ó Deus, fortalece as minhas mãos. A obra estava chegando ao fim. Por isso, os inimigos tentavam insistentemente enganar o povo com mentiras para desencorajá-lo. A reação de Neemias foi pedir forças ao Todo-Poderoso, pois ele sabia que não estava em si a capacidade para vencer aquele mal. Isso mostra que é na comunhão permanente com o Altíssimo que vencemos as lutas que se levantam contra nós. Afinal, a estratégia do diabo continua a mesma. Sempre que estamos prestes a tomar posse de grandes conquistas, ele age tentando nos paralisar, seja por meio de palavras, seja por meio de perseguições ou de problemas. Olha, o Bispo Macedo é um exemplo disso, né? Quantas pessoas se levantaram para falar mal dele e falam até hoje. Mas muitas dessas pessoas estão como Sambalate, falando e inventando coisas contra o respeito dele. Mas ai daqueles que se levantam contra um filho de Deus. No 10. E entrando eu em casa de Samaías, filho de Delaías e filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele, vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém, eu disse, um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. E percebi que não era Deus quem o enviara, mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isto subornaram, para me atemorizar e para que assim fizesse, pecasse, para que tivesse alguma causa para me infamarem e assim me vituperaram. O comentário diz, em perigo em falsos irmãos. A proposta de Semaías era contrária à lei de Moisés, e Neemias, com discernimento, a rejeitou. Nem mesmo o rei poderia entrar no templo, pois isso era permitido somente aos sacerdotes e ao sumo sacerdote, como está em Números 18. No passado, o rei Uzias foi ferido de lepra por infringir essa determinação, lemos em 2 Crônicas 26. Se Neemias transgredisse, estaria desqualificado diante de Deus e do povo, o que favorecia aos inimigos. A obediência é um princípio espiritual a ser seguido em todas as ocasiões, mesmo nas mais difíceis. Desobedecer ao Altíssimo não é a saída correta, nem para salvar a própria vida, nem para se livrar de graves problemas. Portanto, cuidado com o que você ouve de falsos irmãos na fé, a fim de não cair em armadilhas que aparentam solução. Então, às vezes a pessoa quer agradar todo mundo e ela até desobedece a Deus porque ela não quer ficar mal com as pessoas, mas ela prefere ficar mal com Deus. Então,
nós temos que priorizar o nosso Deus, porque só Ele pode livrar. Então Neemias ali estava sendo tentado, né? O diabo não conseguiu de uma forma tirar ele da obra, então vamos fazer ele entrar no templo, que ele vai pecar contra o Deus dele e a coisa vai desandar. Só que Neemias estava em espírito. Nós temos que andar em espírito, orar sem cessar, significa que nós temos que estar em constante vigilância, né? E é o que ele fez e Deus livrou ele. Que Deus te livre também de tentações para que você se mantenha firme até o fim. 14. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme a estas suas obras, e também da profetisa Naódia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elu, em 52 dias. O comentário: acabou-se o muro. Não são poucos aqueles que têm o péssimo hábito de começar um projeto e não concluir. Vem o tempo passar e não concretizam um só plano, apesar de suspirarem e sonharem com isso. Por muitos anos, os judeus viram reinar a destruição em sua terra, mas quando tiveram a atitude de arregaçar as mangas para o trabalho, o Senhor os honrou e as obras foram concluídas em 52 dias. Apesar das lutas contínuas, para qualquer realização é preciso ter fé, planejamento, atitude e perseverança. Então, fica aí um grande exemplo para nós de como nós devemos nos manter fiéis àquilo que Deus começou em nossas vidas. 16. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os povos que havia em redor de nós temeram e abateram-se muito a seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Quer dizer, aqueles que estavam tentando de qualquer forma parar esse projeto não conseguiram, né? Aqueles que queriam ver o fim, viram na verdade a bênção. Aqueles que queriam destruir, viram que Deus estava com eles. Que isso aconteça com você, acontece com quem obedece. 17. Também, naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles. Porque muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também as suas boas ações contavam perante mim, e as minhas palavras transmitiam a ele, porquanto Tobias escrevia cartas para me atemorizar. O que eles puderam fazer para intensificar os problemas, para dificultar a obra e para trazer medo a Neemias, o que eles puderam fazer, eles fizeram, mas não conseguiram. Porque agindo Deus, quem pode impedir? Tem muita gente que gosta desse versículo, mas para esse versículo funcionar, né, vamos dizer assim, a pilha ou a bateria para esse versículo funcionar na vida da pessoa, essa promessa, é a obediência a Deus. Sem ela, não vai resultar. Então, Neemias permaneceu firme, seguiu no seu propósito, não desviou o seu caminho, não deu ouvidos a nada e a ninguém, a não ser a Deus, e ele então concluiu a obra. Que você não venha dar ouvidos. Veja que aqueles homens pagaram a Semaías para fazer o que fizer. Quer dizer, ele estava lá infiltrado no meio deles. Mas cuidado com aquelas pessoas que têm aparência de boas, mas querem o seu mal. Fuja delas. Mantenha-se firme. Guarde sua fé. Por isso que a Bíblia ensina muito enfaticamente, sobretudo o que se deve guardar, guarde o seu coração, tá bom? Que Deus continue iluminando e abençoando sua vida sempre. Fique bem.